Olá, professores, tudo bem? Hoje eu quero analisar com vocês o documento que a Secretaria de Educação disponibilizou sobre a avaliação das aprendizagens e os registros escolares, principalmente o relatório descritivo dos alunos. Eu vou falar com vocês sobre esse documento e logo em seguida nós vamos conversar sobre de que forma nós podemos construir o relatório descritivo do aluno, tendo em vista esse novo modelo que estamos vivendo do ensino remoto, do ensino à distância. Então vamos lá? Para começar, nós temos aqui então a capa do documento, onde nela nós encontramos a questão da avaliação e o apontamento do ensino remoto e híbrido. Então, as orientações que nós vamos encontrar nesse documento são orientações para o modelo remoto e já há um apontamento para esse ensino híbrido, que possivelmente pode acontecer com o retorno às aulas presenciais, que já está em discussão no modelo híbrido, onde nós teremos aula presencial e teremos aula não presencial. Continuando, nós temos aqui nessa parte do documento sobre as orientações para a avaliação das aprendizagens, algo importante que é a necessidade de buscarmos novas possibilidades de avaliação. Lá embaixo nós encontramos o termo de modo coerente e processual, capaz de evidenciar o alcance dos objetivos de aprendizagem. Então, nós já encontramos aqui o documento sinalizando que nós precisamos buscar novas possibilidades de avaliações, novas possibilidades de avaliação. É importante que nós, professores, quando nesse momento estamos lidando com os nossos alunos num modelo remoto, à distância, não presencial, nós não confundamos o modelo não presencial com o modelo presencial. É claro que a discussão parte de que algumas coisas que eu observava, que eu fazia no ensino presencial, eu posso continuar fazendo no ensino não presencial, utilizando agora outras ferramentas, mas eu não posso me prender única e exclusivamente ao modelo presencial, porque senão eu vou propor ao meu aluno possibilidades que são inviáveis. Então nós precisamos ter em mente isso, que agora nós estamos num momento de buscar novas possibilidades, de nos aventurarmos em novas possibilidades de avaliação, para que o processo de ensinar e o processo de aprender seja coerente e seja processual. Nós estamos no modelo não presencial e algumas vezes nós buscamos oferecer para os nossos alunos propostas do modelo presencial, que só seriam possíveis no modelo presencial. E isso torna o processo incoerente. E nós precisamos ter coerência durante esse período não presencial, esse período remoto, para nós podemos evidenciar exatamente o alcance dos objetivos das aprendizagens dos nossos alunos. Aqui nós encontramos uma informação muito importante, que é a questão dos prazos, do tempo, né, em relação ao fechamento dos bimestres. E nós encontramos aqui então que para fins de registro de frequência, notas e menções, conceitos, o primeiro bimestre pode ser fechado conjuntamente com o segundo bimestre. E lá embaixo nós encontramos a informação de que o IEDUCAR vai ser reconfigurado para que nós tenhamos a possibilidade de abrir o segundo bimestre sem necessariamente fecharmos o primeiro bimestre. Aqui o documento também nos sinaliza que na educação infantil e no ensino fundamental, os relatórios descritivos
podem ser entregues juntos o primeiro e segundo bimestres, ou seja, pode ser um relatório semestral. E que também os lançamentos sobre frequências, notas, menções, conceitos podem ser lançados ao final do segundo bimestre. No meio desta página, eu destaquei a palavra flexibilidade. Por quê? Nós vamos ver no documento da Secretaria de Educação, nesse documento que nós estamos analisando, muitas vezes essa palavra flexibilidade ou o conceito, né, da flexibilidade presente no documento. Por quê? O modelo de ensino que nós temos agora exatamente exige flexibilidade de ambas as partes. Exige uma flexibilidade da Secretaria de Educação, exige uma flexibilidade da escola, exige uma flexibilidade do professor, exige uma flexibilidade para os nossos alunos. Não tem como, nesse novo modelo que ainda está num processo de conhecimento e adaptação para todos, nós exigimos modelos rígidos, porque não funciona. Aqui nós encontramos então que essas possibilidades de fazer esses lançamentos ao final, por exemplo, do segundo bimestre, que essas possibilidades de flexibilização em relação à frequência, às notas, menções, os conceitos, é para evitar as injustiças que possivelmente podem acontecer durante o processo. Nós que estamos na escola, nós percebemos que existem muitas dificuldades que permeiam todo o processo. E aí dificuldades que nós professores enfrentamos e dificuldades que as famílias enfrentam, que os nossos alunos enfrentam. Então, quando nós flexibilizamos, nós oferecemos possibilidades para que as injustiças não aconteçam ou que elas sejam minimizadas. E aí, quando nós estamos falando particularmente dos nossos alunos, nós precisamos pensar nas dificuldades que esses alunos encontram de acesso às ferramentas tecnológicas, por exemplo, de acesso à plataforma, de realizar as atividades nas datas previstas e entregar essas atividades nas datas determinadas. Nós temos diversas situações que precisam ser analisadas. Nós temos diversas dificuldades que precisam ser analisadas e precisamos entender essas dificuldades para não sermos injustos com esses alunos que estão passando por um momento bem delicado, bem complicado e, com certeza, de muita dificuldade. O documento, então, vem sinalizar, vem nos lembrar que nós precisamos ser flexíveis no ato de propor ações e no ato de avaliar essas aprendizagens. Dando continuidade, nós encontramos aqui o documento nos direcionando sobre a coesão entre as atividades pedagógicas e a necessidade de se conhecer as ferramentas disponíveis. Uma coisa que é muito importante nós falarmos, e eu sempre tenho dito isso para as pessoas com quem eu tenho conversado, para os professores da minha escola, por exemplo, que nós precisamos ser coerentes com o modelo. Nós estamos num modelo de ensino remoto, mediado pelas tecnologias, e nós precisamos ter coerência em relação às nossas propostas pedagógicas, aquilo que nós propomos aos nossos alunos, pedagogicamente falando, a construção das atividades. E quando nós estamos utilizando, por exemplo, a plataforma, nós precisamos conhecer bem as ferramentas dessa plataforma, principalmente as ferramentas básicas. Nós temos, por exemplo, que a gente usa muito, ou que deveríamos utilizar, o Google Docs, formulários, e aí nós temos o Meet, são as mais usadas, certo? Se eu estou no ensino remoto, mediado pelas tecnologias, eu preciso potencializar essa plataforma, o uso dessa plataforma, as minhas ações precisam ser potencializadas utilizando-se essas ferramentas com ações coerentes, com propostas coerentes. E aí vale lembrar que
eu estendo isso ao material impresso que as escolas organizam, que os professores organizam para os alunos, sempre buscando, sempre tendo em vista uma avaliação formativa, porque é de avaliação que nós estamos falando. Nós estamos falando de propostas pedagógicas, estamos falando de ações pedagógicas, na busca de uma avaliação das aprendizagens. E nós precisamos ter em mente que a avaliação precisa ser um momento para construção de conhecimento e que essa avaliação deve partir do princípio formativo e não apenas somativo. E o que é a avaliação formativa? É quando nós vemos o processo como um todo. Não queremos apenas medir o conhecimento do aluno quantitativamente falando, mas quando nós estamos preocupados em ver a qualidade e a construção do conhecimento por parte do aluno, tendo em vista a minha prática, de que forma o aluno recebeu e respondeu a isso, construindo conhecimentos, e o que eu posso fazer reavaliando a minha prática, modificando a minha prática para atender aquilo que o aluno ainda não conseguiu aprender. Isso faz parte do processo da avaliação formativa. Na avaliação formativa, não é apenas o conhecimento do aluno que está em observação. A minha prática também está em observação para que eu possa adequar essa prática às reais necessidades do aluno. Isso precisa fazer parte do ato de avaliar. E principalmente falando agora no ensino remoto, nós precisamos rever as nossas práticas, se elas estão ou não adequadas às necessidades do aluno e principalmente às dificuldades que eles têm enfrentado nesse momento. Em seguida, nós encontramos aqui, eu destaquei no documento alguns termos, algumas palavras que são bem importantes. A questão da flexibilidade e disposição às mudanças. Nesse novo modelo, o professor precisa ter claro que ele necessita ser flexível e necessita estar disposto a mudar, a mudanças. Nós sabemos que as mudanças, o novo sempre choca, o novo é difícil, é complicado, mas nós precisamos nos adequar a isso. Nós, professores, precisamos ser flexíveis. Nós temos um modelo de ensino agora, estamos inseridos num novo modelo de ensino. Nós conhecemos a realidade dos nossos alunos, conhecemos a realidade da nossa comunidade e frente a todo esse conhecimento dessas dificuldades, nós precisamos ser flexíveis. Não dá para nós determinarmos algo e seguimos rigidamente esse processo que nós determinamos. Porque em algum momento os nossos alunos podem mostrar que estão encontrando dificuldades naquilo que nós desenhamos, naquilo que nós propomos, naquilo que nós determinamos. E aí vai entrar a nossa capacidade de sermos flexíveis para atender às necessidades dos nossos alunos e possibilitar a construção do conhecimento. Aí eu volto à questão da avaliação e à questão da avaliação formativa. Tudo isso, quando eu penso em flexibilidade, quando eu penso que eu preciso estar disposto às mudanças, mudar o meu comportamento em relação às ações pedagógicas, mudar a minha prática, eu estou falando de avaliação e eu estou falando de avaliação formativa. Um outro ponto aqui é a questão do feedback, né, que o documento diz aqui que precisa ser contínuo e encorajador, estimulando e promovendo a autoavaliação. E aí lá, mais aqui no meio, eu destaquei a questão das propostas inalcançáveis, e a ação pedagógica também deve ser objeto de avaliação. Foi isso que eu já mencionei com vocês
em relação à avaliação, quando no ato de avaliar, não apenas o aluno está sendo avaliado, mas a minha prática também está sendo avaliada, precisa ser avaliada. Isso não é ruim, isso não é uma coisa ruim, não é questionar o professor no sentido de desmoralizá-lo, não é isso. É eu mesmo, eu, professor, colocar a minha prática para ser avaliada. E aí possibilitar que eu melhore, possibilitar que eu potencialize ações, que eu potencialize práticas para atender ao objetivo do processo de ensinar e principalmente de aprender. O meu aluno precisa aprender. E aí, se a minha prática não está atendendo a isso, eu preciso rever, eu preciso mudar essa prática. Em relação aos feedbacks e às propostas inalcançáveis, eu tenho dito que nós, nesse novo modelo, conhecendo as dificuldades, conhecendo as necessidades dos nossos alunos e as dificuldades da nossa comunidade, nós precisamos ter o cuidado de não propor para os alunos ações que eles não consigam alcançar. Só para exemplificar, nós temos situações de pais que nesse novo modelo dispõem de um celular, às vezes para atender a 4, 3 crianças, e aí pais que trabalham, que às vezes chegam à noite e vai ser o momento em que eles terão para mediar a realização das atividades desses alunos, dos seus filhos, com esse único celular, os pais que já estão cansados e que chegam em casa e que têm ainda os seus afazeres, né? Aí nós podemos pensar, mas isso aí não é um problema meu. E realmente não é um problema nosso, mas nós precisamos ser flexíveis e nós precisamos ser coerentes. Então, eu vou propor ações para os meus alunos que eu consiga visualizar isso na prática, que eu saiba que é possível ao meu aluno realizar essas ações. Nós não podemos propor ações que sejam incoerentes, propor ações que sejam inalcançáveis, porque aí nós não vamos atender à questão dos objetivos de aprendizagem. Nós não vamos levar os nossos alunos à aprendizagem. Nós vamos causar conflitos, nós vamos gerar conflitos e nós vamos tornar o processo frustrante. Uma outra questão que é importante nós falarmos é a questão dos feedbacks, que é exatamente a questão da interação que nós vamos ter com os nossos alunos. Não dá para simplesmente nós propormos atividades aos nossos alunos, os alunos realizam as atividades e nos devolvem, nos entregam. Sejam as atividades virtuais, entregues virtualmente na plataforma, sejam as atividades entregues e aí na plataforma, no WhatsApp, e-mails, não sei, áudios, vídeos que os alunos produzem e nos entregam, ou sejam os materiais impressos que eles também nos entregam. Não dá para eles simplesmente nos entregarem esses documentos e nós não darmos o retorno. E um retorno apontando os erros, apontando os acertos, instigando esses alunos a pensarem as suas ações, pensarem as suas respostas e corrigir os possíveis erros, corrigir aquilo que eles não conseguiram demonstrar com clareza ou de forma correta. Para isso, nós precisamos oferecer aos nossos alunos comentários positivos, incentivadores, perguntas e ter o cuidado em relação às palavras. Então, nós propomos uma atividade para o nosso aluno, ele devolveu essa atividade, mesmo estando correta a resposta desse aluno em relação a determinada questão, eu posso instigar o meu aluno no momento da devolutiva. Ele me devolveu a atividade e eu vou fazer uma devolutiva da entrega que ele me fez. E aí eu posso questionar, eu posso perguntar, eu posso querer que ele me diga se ele sabe exatamente aquilo que ele escreveu, aquilo que ele respondeu. Aqui, mais direcionada à educação infantil, nós temos, eu destaquei aqui, toda a coleção de imagens, histórias, conversas, desenhos, ideias, elaborações, expressões e produções das crianças
dentre outras possibilidades, constituem-se em recursos para reflexão sobre o processo educativo e a avaliação das ações pedagógicas. É o que nós já temos falado desde o início. Tudo que o aluno produz, tudo que o aluno, tudo que retorna para nós de produção do aluno, precisa servir para reflexão sobre o processo. De que forma os meus alunos receberam, de que forma eles devolveram e o que isso reflete em relação ao processo educativo, de que forma isso me leva a fazer uma avaliação das minhas ações pedagógicas, das ações pedagógicas da escola. As respostas que os alunos me deram são respostas coerentes. Essas respostas estão mostrando as dificuldades e quando elas mostram as dificuldades, eu adapto as minhas ações, eu readapto as minhas propostas a essas devolutivas desses alunos ou não, eu não tenho me atentado às devolutivas dos alunos. Eu não tenho me atentado ao que essas devolutivas têm evidenciado em relação ao processo. É importante ressaltar isso, não apenas em relação à educação infantil. Todavia, o processo avaliativo, como compromisso ético e social, inclui vários atores, atrizes, como os demais profissionais da instituição, familiares ou responsáveis e as próprias crianças. E aqui vale nós ressaltarmos também, não apenas para a educação infantil, mas para todas as outras modalidades, que nesse processo o professor tem a responsabilidade, por exemplo, de elaborar os relatórios dos alunos. Porém, o processo avaliativo é de responsabilidade de todos. O professor faz parte do processo, os demais profissionais da escola fazem parte do processo, a equipe gestora faz parte do processo, a família faz parte do processo e o próprio aluno faz parte do processo. Isso evidencia o caráter formativo da avaliação. Então, de que forma a escola, a equipe gestora, de que forma os outros profissionais da educação contribuíram para as aprendizagens desse aluno? De que forma a família tem contribuído para as aprendizagens desse aluno? De que forma o aluno tem participado da construção do conhecimento para a aquisição de novas aprendizagens, de novas habilidades? E aí, tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser pesado pelo professor no momento de construir esse documento, esse relatório que vai evidenciar exatamente esse processo avaliativo e o desenvolvimento das aprendizagens por parte do aluno. Para o ensino fundamental, o documento aponta que podem ser utilizados atividades orais e escritas, portfólios e webfólios, pesquisas orientadas, registros reflexivos, autoavaliação e outros no ato de avaliar. Então, os professores que trabalham com os alunos no ensino fundamental podem se utilizar dessas diversas atividades para fazer a avaliação dos seus alunos. Lembrando sempre que é preciso ser coerente tanto na proposta como coerente ao momento que nós estamos vivendo. Eu não posso propor ações aos meus alunos que sejam inalcançáveis, ou eu não posso propor aos alunos ações que, digamos, coloquem os nossos alunos em risco, porque nós precisamos pensar em todas as questões que envolvem o momento em que esse novo modelo está inserido. Aqui existe um apontamento sobre a preocupação em relação à organização escolar em ciclos, e aí isso já nos leva a uma outra discussão, já nos leva a um outro patamar de discussão, que é a questão organizacional das escolas nesse modelo de ciclos.
Encontramos aqui a questão dos anos iniciais, o BIA, por exemplo, que é necessário, que se faz necessário acompanhar em qual momento se encontra o estudante na aquisição dos diferentes tipos de letramento. Aqui, os professores do BIA, os professores dos anos iniciais, eles podem se utilizar de diversas ferramentas também para saber o momento em que esses estudantes se encontram nos letramentos. E aí nós podemos utilizar ferramentas como o WhatsApp, e aí dentro do WhatsApp nós podemos fazer videochamadas para acompanhar esse aluno, nós podemos utilizar o Meet na plataforma para nós realizarmos avaliações com esses alunos, percebermos algumas questões no processo avaliativo com esses alunos. Nós podemos propor atividades, podemos propor situações em que o pai, em que a família faça vídeos com esse aluno dentro de uma proposta de atividade para a avaliação, áudios. Então, são diversas as formas que nós podemos nos apropriar, que nós podemos utilizar para termos essa resposta sobre o momento em que o nosso aluno está em relação à aquisição dos diferentes tipos de letramento. Aqui, para o ensino médio, nós temos termos como avaliação diagnóstica, autoavaliação e feedback que devem compor a avaliação formativa dos alunos. Nós encontramos palavras e termos como flexibilizar, a recuperação contínua, e aí esse momento da recuperação contínua é uma outra questão que também precisa ser bem flexível em sua proposta. Temos o acolhimento, individualidades, acessibilidade, tempo e ritmo de cada estudante. Então, assim, mais uma vez eu digo que não apenas no ensino médio, mas como também nas demais etapas. E aqui, no ensino médio, nós temos já estudantes com maior autonomia e nós temos estudantes que já estão inseridos num processo há mais tempo. Nós temos estudantes que conseguem melhor se organizar nesse processo de aprendizagem. E pensando em tudo isso, o documento vem falar mais uma vez sobre a flexibilização das propostas, sobre a preocupação do professor, da escola, em acolher esses estudantes, em pensar na individualidade de cada estudante, nas dificuldades individuais do estudante, respeitando-se o tempo e o ritmo do estudante. Se antes, no modelo presencial, nós já tínhamos que ter essa preocupação, principalmente em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação ao ritmo, em relação à acessibilidade, agora, muito mais, nós precisamos ter essa preocupação no modelo não presencial. A questão do tempo, da acessibilidade, do ritmo do estudante precisa ser vista bem de perto, com cuidado pelos professores, pelas escolas, para não propormos ações inalcançáveis e para não fazermos avaliações, apontamentos injustos. Não é porque os alunos do ensino médio têm maior autonomia, não é porque os alunos do ensino médio conseguem se organizar de uma forma melhor, mais autônoma do que os alunos de outras etapas, das etapas anteriores, por exemplo, que nós podemos nos permitir ser rígidos demais e nessa rigidez sermos incoerentes com o processo e não agirmos com justiça em relação ao processo avaliativo. Aqui nós temos apontamentos para a educação de jovens e adultos, e aqui nós encontramos que a avaliação não poderá reproduzir as exclusões. O ato avaliativo deverá encorajar, orientar, informar e conduzir. A educação de jovens e adultos é algo muito peculiar e que nós precisamos olhar com carinho. Por quê? Se nós temos lá no ensino fundamental, se nós temos no ensino médio,
Alunos que trabalham, isso é a minoria. E aí alguns podem dizer isso não você está falando de algo que não pode acontecer porque é crime o trabalho infantil. Eu sei que é, mas nós sabemos que a realidade é outra. Nós temos alunos no ensino fundamental e temos alunos no ensino médio que mesmo sendo menores eles trabalham. Eles estão inseridos no mercado de trabalho, ainda que de maneira informal. Mas é minoria. Agora, por outro lado, nós temos na educação de jovens e adultos, a maioria dos alunos trabalham, a maioria dos alunos são donas de casa, são pais de família, têm suas responsabilidades. Nós temos uma boa parcela de alunos da educação de jovens e adultos que, em algum momento, foram excluídos, foram colocados à margem do processo e que em outro momento, eles voltaram, decidiram voltar para a sala de aula, decidiram voltar aos estudos, à escolarização. E aí nós precisamos ter o cuidado agora, nesse momento não presencial, de nós não excluirmos mais uma vez esses alunos. E aí de que forma nós poderíamos excluir esses alunos? Nós poderíamos excluir os alunos não pensando em sua realidade, não pensando em suas dificuldades, não pensando em suas peculiaridades. No momento em que nós propormos ações a esses alunos, no momento em que nós fizermos avaliações desses alunos, nós precisamos ter o conhecimento da realidade desses alunos. Nós precisamos ter o conhecimento das reais necessidades e das reais dificuldades que esses alunos enfrentam, para que nós não desmotivemos esses alunos, para que nós não permitamos as frustrações que possivelmente poderão fazer esses alunos desistirem da educação, desistirem dos estudos. Então, como o próprio documento nos aponta, nós precisamos encorajar, orientar, informar e conduzir esses alunos, esses estudantes, de novo, sendo bastante flexíveis, coerentes e justos nas nossas propostas e no nosso ato de avaliar. Aqui embaixo nós encontramos então que a avaliação formativa pode contar com avaliação por pares ou colegas, portfólio, webfólio ou portfólio virtual, registros reflexivos, seminários, pesquisas, trabalhos em pequenos grupos virtuais e autoavaliação. Sempre lembrando de que nós por esses apontamentos que o documento nos fez, nós precisamos ser coerentes. Nós temos aqui, por exemplo, trabalhos em grupos, avaliação por pares e colegas, seminários, mas de que forma é que eu vou propor isso ao meu aluno? Qual é a periodicidade? Quais são as orientações que eu vou dar para esses estudantes em relação a essas propostas, tendo em vista a realidade, a necessidade e a dificuldade desses estudantes. Tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser avaliado para se propor essas ações aos nossos estudantes. Em relação à educação do campo, nós temos aqui a questão da promoção das aprendizagens conforme os tempos e ritmos diferenciados do público atendido. Baseia a educação do campo o princípio de que as experiências relacionadas às práticas sociais dos sujeitos devem estar dialeticamente articuladas às suas experiências escolares. Na verdade, a questão da educação do campo, ela é tratada de modo geral em relação à avaliação, ao processo avaliativo, como também são vistos a educação especial, a educação infantil, a educação de jovens e adultos, que são etapas bem peculiares, que muitas delas têm sua legislação própria, né? E o olhar da escola, o olhar do gestor, o olhar do professor deve ser bem cuidadoso com essas modalidades, com essas etapas, né? A questão da escola, a educação do campo, nós precisamos ter o cuidado com as características da própria clientela, do próprio alunado, dos estudantes.
que fazem parte das escolas do campo, a realidade social nas quais eles estão inseridos, as dificuldades que eles enfrentam, e aí as dificuldades pertinentes a todo o processo, a questão de acessibilidade em relação às ferramentas tecnológicas, a questão da acessibilidade em relação às redes de internet, a questão da própria mobilidade, né? Nós precisamos ter em mente e o cuidado em relação a todas essas questões no ato de avaliar os nossos alunos que fazem parte da educação do campo. Neste contexto, a avaliação na educação especial é, sobretudo, um processo que objetiva fomentar reflexão a respeito de práticas pedagógicas inclusivas, uma avaliação que caracteriza-se como um processo continuado, acessível, qualitativo e flexível. Isso é o que nós já tínhamos em mente quando estávamos no modelo presencial e que precisa continuar em mente agora no modelo não presencial, que as nossas ações, as nossas propostas pedagógicas devem ser pensadas no modelo inclusivo para possibilitar que os nossos estudantes com necessidades educacionais especiais sejam inseridos no processo e que nós tenhamos um olhar cuidadoso também em relação a eles. Depois aqui nós encontramos um documento falando sobre o Plano Pedagógico da Educação Especial para atividades não presenciais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e o Caderno de Orientações para a Organização do Trabalho Pedagógico Remoto da Educação Especial, que foram elaborados especialmente para essa modalidade de ensino. Então, no ato de avaliar, os professores que trabalham com esses alunos precisam conhecer essa documentação, partir dos pressupostos sinalizados lá e da premissa da inclusão das propostas pedagógicas como no modelo inclusivo para esses alunos, para que não se promova a exclusão por conta do novo modelo que estamos vivenciando. Aqui o documento vai fazer direcionamentos para o ato avaliativo nos centros interescolares de línguas, e aí vai dar sugestões como redações, gravações de áudio e vídeo, testes, provas, entrevistas, portfólio, webfólio, registros. O documento vai dizer que no ato de se propor essas ações, no ato de se propor essas propostas de avaliação, precisam ter claros os critérios. Quais são os critérios considerados? O que eu quero desse aluno que está matriculado nos centros interescolares de línguas? O que eu quero avaliar? O que eu quero perceber desse aluno? É preciso pensar nas formas de feedback, é preciso pensar no retorno. O aluno vai fazer uma prova, seja uma prova oral, uma prova escrita, o professor vai observar a questão de entonação, de gramática, de fluência. Esse professor precisa ter a preocupação de dar o retorno para esse aluno em relação àquilo que ele entregou como resposta no ato da avaliação. E aí é importante, como já foi falado antes, fazer os apontamentos. O que foi que o aluno errou, em que momento ele se confundiu, o que ele precisa melhorar, o que precisa ser aprimorado. O aluno precisa ser conduzido no processo a entender as suas dificuldades, os seus equívocos, para poder fazer as devidas correções. Sobre o conselho de classe, o documento vem nos dizer que ele deve possibilitar estudos e discussões, abarcar a avaliação institucional das práticas pedagógicas e das estratégias. O conselho de classe, assim como no modelo presencial, precisa sair do papel. Por quê que eu digo isso? Muitas vezes nós temos realidades de conselho de classe que servem apenas para apontar dificuldades de alunos, para criticar alunos, para medir alunos e depois engavetar o que se foi discutido. Ele precisa trazer as necessidades e as dificuldades. Os professores vão relatar essa realidade no conselho de classe, gera-se a discussão
e nós depois vamos levar isso à frente. De que forma nós vamos resolver o que foi apontado? De que forma nós vamos resolver os problemas que foram levantados? O documento diz que esse conselho de classe poderá ocorrer no fechamento do primeiro semestre, ou seja, ao final do primeiro e do segundo bimestre, pode-se fazer o conselho de classe sobre todo esse período. E lá embaixo diz, lembrando sempre que o conselho de classe é uma oportunidade para identificar fragilidades, reavaliar e aprimorar práticas e estratégias e principalmente buscar caminhos para o sucesso escolar dos estudantes, evitando comparações. Então, como todo o processo avaliativo que nós estamos falando, do início até agora, nós precisamos, no conselho de classe, encontrar um momento de reavaliar e aprimorar práticas e estratégias pedagógicas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós propomos, é coerente, não é coerente, não foi justo, não foi, quais as dificuldades que os alunos encontraram a partir das propostas que eu, professor, fiz, a partir das propostas que a escola fez. Os alunos conseguiram responder positivamente, não conseguiram. Isso precisa ser discutido, precisa ser revisto, precisa ser reavaliado e durante o processo precisa ser modificado caso seja necessário para atender às necessidades dos alunos e promover as aprendizagens. E nas considerações finais, o documento vem falar sobre o que o professor precisa observar. Quais aprendizagens esperadas pelos alunos, o que os estudantes acreditam que estudaram, quais os critérios avaliativos. E aí nós percebemos que aqui vem todo o princípio da avaliação formativa, porque nós estamos colocando os estudantes como participantes desse processo avaliativo. Por fim, alertamos para a necessidade de que professores e estudantes possam vivenciar práticas avaliativas de forma contínua e processual, buscando sempre facilitar as aprendizagens. Essa questão do facilitar as aprendizagens é muito importante. Porque nós, professores, como nós temos falado já desde o início, nós precisamos ser facilitadores. Nós não devemos ter na nossa cabeça, ter em mente que temos que dificultar para o nosso aluno. Nós não estamos juntos com os nossos alunos. Os nossos alunos estão em casa, sozinhos, e aí sozinhos eu falo sem a nossa presença, sem a presença do professor ali constantemente para fazer as intervenções na hora, para fazer as intervenções urgentemente. E aí nós precisamos então ter em mente que quanto mais eu puder facilitar a construção das aprendizagens, quanto mais eu puder facilitar essas aprendizagens, melhor será, mais justo e coerente eu serei. A avaliação contínua e processual, ela deve acontecer sempre, em todos os momentos, todas as minhas propostas, todas as atividades que eu proponho ao aluno, todas as ações que eu faço com o aluno, isso é objeto de avaliação. Eu estou avaliando o processo, estou avaliando as aprendizagens, eu estou avaliando a minha prática e eu preciso facilitar as aprendizagens. As minhas ações, as minhas propostas precisam ser facilitadoras das aprendizagens. Então é isso, o documento da Secretaria vem basicamente falar sobre tudo isso que nós discutimos, tudo isso que nós elencamos aqui. E a partir de agora eu vou falar com vocês sobre a forma de construir o relatório descritivo do aluno. O que nós precisamos colocar nesse relatório? De que forma nós vamos construir o relatório, tendo em vista agora um novo modelo de ensino, que é o ensino remoto, o ensino não presencial.